E aí, pessoal, nessa aula a gente vai ver sobre o protocolo HTTP. Então, bora lá. Esse slide que eu fiz aqui, na verdade, não fui eu que fiz. Eu peguei desse link aqui do YouTube. Se vocês quiserem olhar esse vídeo depois, vocês podem dar uma olhadinha, não é obrigatório. E aqui, então, nós temos o protocolo HTTP. O que significa o HTTP? Significa Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferência de hipertexto. E aí, o que seria o hipertexto? Esse hipertexto, pessoal, é uma coisa histórica, é um significado histórico. Por quê? Hipertexto é basicamente textos com linkados. Então eu tenho ali um texto. A internet antigamente ela transmitia somente texto. Então você tinha um texto e aí você tinha links, você linkava um outro texto dentro daquele texto. Hoje, obviamente, não é só texto. Hoje nós temos texto, nós temos imagens, nós temos vídeos, streaming, nós temos de tudo na web, de tudo na internet. Então, o protocolo HTTP, apesar dele se chamar Hypertext, ele não é só de hipertexto. Então, ele é para tudo. Então, quase tudo que você acessa na internet hoje utiliza o protocolo HTTP. Então, se você for ver um vídeo no YouTube, ele vai usar o HTTP. Se você for acessar o AVA, vai usar HTTP. E, enfim, tudo na web, quase tudo, aliás, na verdade, a maioria das transferências de dados na web vai ser utilizando o protocolo HTTP. Então, é um protocolo muito importante aí. Sem ele, a web não seria a web de hoje. Avançando então, nós temos aqui os hipertextos, que aí o que são esses hipertextos? Então, basicamente são arquivos HTML. Lembra, vocês estão tendo aí programação web, vocês sabem o que é um arquivo HTML. E o protocolo HTTP ele vai ser usado para transferências desses arquivos HTML. E aí, o HTML, obviamente, ele faz referência a outras coisas. Então, por exemplo, dentro do HTML tem a referência de um outro HTML, de um CSS, de um JavaScript. Então, tudo isso, todos esses arquivos vão ser transferidos juntos aí com HTML. Então, não é só o HTML. No HTML ele faz referência a outros tipos de arquivos. Então, esses são os hipertextos. E aí, algumas características do protocolo HTTP. Ele fica na camada de aplicação. Então, lembra lá da camada de aplicação do TCP/IP. Então, ele fica lá na camada de aplicação. Então, geralmente, pessoal, geralmente não. Tudo que o usuário final acessa diretamente. Então, por exemplo, um site. Você acessa, o usuário final está acessando o site diretamente ali. O site é uma aplicação. Um e-mail é aplicação. Acesso remoto, por exemplo, acessar um computador remotamente, é aplicação. Então existem várias aplicações e aí para essas aplicações existem protocolos na camada de aplicação. E aí então, o protocolo HTTP é um dos protocolos da camada de aplicação. Nós já vimos aqui o protocolo DHCP, que também é da camada de aplicação. Ele é stateless, em português, sem estado. O que significa um protocolo sem estado? O protocolo HTTP, pessoal, ele não sabe quem é que está acessando. Como assim? Quem é que está acessando? No protocolo HTTP, uma requisição feita agora, por exemplo, nesse exato momento, ela não tem vínculo nenhum com a requisição que é feita daqui a pouquinho. Ou seja, a requisição seguinte. Vocês conseguem entender o que essa frase quer dizer? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você está acessando um site do Mercado Livre e está fazendo uma compra. Você está comprando um notebook novo. Como é que o Mercado Livre coloca ali seus dados no carrinho de compra, coloca ali, você clica em adicionar ao carrinho, depois vai lá em
e faz a compra, digita os seus dados, faz todo esse processo. Esse processo, pessoal, ele só é possível, ele só acontece porque existem coisas que ficam armazenadas lá no servidor do Mercado Livre, que vai identificar quem é você, identificar o que você colocou no carrinho. Então, existem algumas coisas extras, algumas técnicas extras em cima do protocolo HTTP que vai identificar o estado. Que aí o estado é a seção, ou seja, quem é o usuário, quem está logado, quais os itens que estão sendo comprados. Então, tudo isso não é característico do protocolo HTTP, que o protocolo HTTP ele não armazena o estado de uma requisição. Então, tudo isso é feito com coisas extras. Outra coisa, o HTTP ele é cliente e servidor. Então, nós temos o cliente que faz a requisição HTTP, uma requisição web, por exemplo, acessar um site. E existe o servidor HTTP, que aí vai responder às requisições do cliente. Beleza? Então, arquitetura cliente-servidor. Aqui o TCP/IP que eu já comentei com vocês. Então, o HTTP está na camada de aplicação do TCP/IP. E aí você vai ter, obviamente, lá camada de transporte, camada de rede, camada de enlace, camada física, tudo isso também vai passar, o pacote HTTP vai passar por todas essas camadas aí antes de um computador para o outro, antes do cliente para o servidor e vice-versa. E aí, o que vai ser transmitido nessas requisições entre cliente e servidor? HTML, CSS, JavaScript, mídias, que aí pode ser imagens, música, pode ser vídeos e assim por diante. Então, a gente pode ter aí de diversos tipos de arquivos sendo transmitidos na web, sendo transmitidos entre o cliente e o servidor. E aí, como que funciona? Qual que é o fluxo do HTTP? Então, primeiro, você que é usuário, você que está acessando a internet, você informa a URL, o browser gera a requisição. Eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês verem como que é. Depois do browser, o seu navegador web aí gerar a requisição, o servidor gera a resposta e aí o browser exibe a página. Então vamos mostrar isso como que funciona. Primeiro, o usuário informa a URL. Eu vou lá no Firefox, por exemplo, eu vou informar aqui para o meu browser google.com. Então eu quero acessar o Google. Aí agora eu dei um Enter. O que o meu browser, o que o meu navegador vai fazer? Eu estou usando um programinha aqui, pessoal, que eu não vou ensinar agora para vocês. Então eu só vou mostrar o que o Google está fazendo. Olha, o que o Google está fazendo? Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está montando isso aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl+C e colar no Sublime. Então, o que o meu Mozilla Firefox está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, ele está montando o meu cabeçalho. Ele está fazendo um GET, e eu vou explicar daqui a pouquinho o que é esse GET. E HTTP 1.1, então esse é o protocolo HTTP, ele está fazendo a requisição HTTP. Ele está falando do host, ele está falando quem é o user agent. O que é o user agent? Ele está falando exatamente qual é o navegador que eu estou usando, ó, Firefox 91.0, meu sistema operacional. Então, o meu navegador está informando, olha, eu sou o Firefox. Por que é necessário informar quem é que está fazendo a requisição? Porque vocês em web vocês já devem ter ouvido falar sobre sites responsivos. Já ouviram falar sobre isso? Mas se não ouviu, vocês devem saber que quando você acessa um site com o seu celular, a aparência dele é um pouco diferente de quando você acessa no seu computador. Por quê? O site ele se adapta
quando você está acessando de um computador, quando você está acessando do tablet, quando você está acessando do celular. Então o tamanho da tela é diferente, então o site vai aparecer diferente para cada tipo de dispositivo, certo? Eu poderia modificar, inclusive, esses dados aqui e, por exemplo, enganar o Google. Falar, ah, o Google, na verdade não está vindo de um computador, está vindo de um celular. Isso seria possível fazer também. Mas a gente não vai fazer aqui, tá, pessoal? Então, eu preciso informar qual que é o user agent para poder receber o site formatado da forma correta. E a linguagem eu poderia modificar. Eu estou no Brasil, estou usando português BR, mas eu poderia, por exemplo, mudar isso aqui e colocar russo. Imagina receber o site em russo. Então, esses aqui estão os dados que o meu navegador do web montou. E aí, que é nessa parte aqui, ó, é o passo 2, eu informei a URL. O meu browser gerou a requisição, que é um GET usando HTTP 1.1. E aí o servidor vai gerar a resposta. A resposta mais comum da internet é o HTTP 200, que aí eu vou falar para vocês também o que significa esse 200. Mas aí o que o servidor vai fazer? O servidor ele vai me devolver uma resposta. Essa resposta também tem um cabeçalho. Então, lembre-se, isso aqui é um cabeçalho, é a minha requisição. E o servidor vai devolver uma resposta que também tem um cabeçalho. Então, isso aqui, ó, olha, a resposta foi dada no dia tal. O código da resposta é 200, no caso desse exemplo aqui. Aqui está o tamanho dessa resposta, 438. E aqui embaixo, o servidor me devolve o conteúdo, ele me devolve o HTML. Esse código aqui, o código HTML da página, ele é devolvido para mim, para o meu browser, para o meu navegador. E aí o navegador ele vai exibir a página HTML já executada, já processada. Então a página está sendo exibida aqui para você. Então, olha, só para você ver, eu vou abrir no Chrome aqui, ó. Se eu acesso google.com, então, olha, esse código HTML aqui, ele é mandado para o navegador e o navegador processa e exibe o conteúdo do HTML. Só para vocês verem ainda mais como as coisas acontecem por trás dos panos, olha só para vocês verem como que funciona. Se eu fizer aqui um telnet, telnet é um comando para acesso remoto, tá, pessoal? Então, telnet para o www.google.com na porta 80. Depois eu explico também essas portas aqui para vocês. Mas portas você já sabe o que é. Antes de eu explicar, alguém consegue interpretar, alguém sabe o que é esse número, o que significa esse número? Então lembra lá, porta TCP, porta UDP. Então lembrem-se das portas. Então eu estou fazendo um telnet, uma conexão remota no Google, utilizando a porta 80. E aí eu vou explicar melhor mais para frente o que significa essas portas aí. Então, executei aqui. Então, olha, eu estou conectado ao google.com. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente uma requisição GET. Então eu vou fazer um GET para o barra. O que é esse barra? Esse barra é a raiz, é o primeiro diretório inicial lá do servidor do Google. Então, Google, me dá aí o que você tem no diretório raiz. Então, get barra, olha, http barra 1.1. Então, http barra 1.1. E aí dei um enter, outro enter. Olha só, esse monte de código esquisito aqui que não dá para entender muita coisa porque está muito bagunçado, é o código HTML daquela página do Google. Olha só, se eu vier aqui no site do Google, clicar com o botão direito aqui, clicar em visualizar código fonte, código da página. Olha aqui o código. Esse aqui é o código HTML do Google.
Então, todo esse código aqui é o código que veio na minha requisição GET. Aí o meu browser, ele vai pegar esse código, vai renderizar, ele vai processar tudo isso. Se precisar de novas requisições, ele vai fazer de novo. E aí, isso é apresentado na minha tela aqui do meu browser. E aí, pessoal, o HTTP, ele é um protocolo que utiliza, é um protocolo lá da camada da aplicação, que utiliza o protocolo TCP da camada de transporte. Eu não sei se vocês lembram, tomara que sim, que eu falei lá do TCP e falei do UDP da camada de transporte. Aí eu falei para vocês, pessoal, TCP é orientado à conexão e falei que UDP é não orientado à conexão. Aí lembram do Three-Way Handshake? Então, beleza. O Three-Way Handshake acontece em todas as requisições HTTP. Então, toda vez que eu vou acessar um site, acontece esse processo de Three-Way Handshake, conexão TCP, que aí garante que os dados vão chegar até minha máquina na sequência que foram solicitados e tal, tudo isso. Então, o HTTP, ele utiliza por padrão a porta 80, TCP 80. Isso vai ficar mais claro mais para frente, mas toda aplicação, ou ela vai utilizar uma porta TCP ou ela vai utilizar uma porta UDP. Beleza, então vamos continuar aqui. Isso depois vai ser retomado com mais calma. Então o HTTP, pessoal, ele vai me garantir que esses dados vão ser entregues na sequência correta, de forma correta, sem estar corrompido, porque ele utiliza o protocolo TCP da camada de transporte. Então o TCP ele garante que essas coisas vão chegar corretinho para mim. O HTTP ele tem alguns métodos que eu posso utilizar, que o browser pode utilizar para poder solicitar ali dados para o servidor do web. Então nós temos os principais aqui, que é o GET e o POST. Nós temos o PUT, Delete, Trace, Options, Connect e Head. Head é só o cabeçalho, então, por exemplo, eu quero solicitar só o cabeçalho. Eu vou fazer outra requisição só para vocês entenderem aqui. Deixa eu sair. Olha o que o Head é. Eu vou fazer de novo um telnet no google.com. Se eu fizer aqui um Head, ó, naquela primeira eu tinha digitado GET, agora eu estou digitando Head. Se eu fizer um Head no barra HTTP 1.1, o que vai acontecer? Olha, eu só trouxe o cabeçalho HTTP do google.com. Só trouxe o cabeçalho. Então o head é cabeçalho. Então me trouxe aqui, ó, a resposta. A resposta que eu tive do Google é uma resposta 200, falando que está tudo ok. Então tem aqui várias outras informações, obviamente, que eu não vou gastar muito tempo aqui para vocês, como por exemplo cookie e várias outras coisas que a gente não estudou ainda na disciplina. Então voltando, o head é para isso, aí tem o get e o post que a gente vai comentar agora. Os outros métodos a gente não vai comentar por questão de tempo, mas é o seguinte, qual que é a principal diferença entre get e post? Se você for no Google, pessoal, eu vou usar o Google como exemplo aqui para facilitar. Se você faz uma pesquisa aqui de telnet, se você olhar aqui em cima, olha quanta informação que tem na URL. Se eu copiar essa URL e enviar para vocês, para qualquer pessoa, qualquer aluno que dá um Ctrl V nessa URL e dá Enter aí, acessa essa URL,
vocês vão acessar o mesmo conteúdo que eu estou acessando, que é uma pesquisa Telnet no Google. Então o Google, nas pesquisas aqui do Google, ele faz uma pesquisa utilizando o método GET, que é exatamente você colocar tudo isso na URL. Então eu vou até apagar aqui para vocês verem daqui para frente. Então olha, google.com/search interrogação q igual a Telnet. Então se eu acessar isso aqui, ó, é uma pesquisa sobre Telnet. Se eu mudar a URL e colocar IFRO, q igual a IFRO, olha, ele vai pesquisar IFRO. E aí eu posso acrescentar outras coisas. Eu acrescento como por exemplo, a linguagem, eu posso acrescentar informações. Qual que é a língua que eu estou usando e várias outras informações. Esse é o procedimento do método GET. Ele traz tudo na URL da requisição. Então você olhar aqui, ó, o cabeçalho, ele vai tudo aqui dentro do cabeçalho. Todas as informações vão dentro do cabeçalho. E no corpo da requisição não vai nada, vai vazio. Então eu faço uma requisição e todas as informações elas vão dentro do meu cabeçalho. E o corpo da requisição vai vazio. Se você for para o método POST, o método POST ele já é um pouco diferente. Por que ele é diferente? Se você olhar aqui como todas as informações no GET vão aqui na URL, você não quer que essas informações vão na URL no caso de login, páginas de login. Se eu acessar o Swap, por exemplo, eu não quero que meus dados eles fiquem aqui na URL. Imagina que a sua senha viesse aqui na URL. Você não quer que isso aconteça. Então, no caso de páginas de login e vários outros casos também, obviamente, aqui é só eu estou usando página de login só como exemplo, mas no caso de página de login, você não quer que essas informações vá no cabeçalho. E é para isso que existe o método POST. Ele coloca essas informações todas no corpo da requisição. E, claro, você não basta só usar o método POST. E aí, se você ver aqui, ó, eu posso clicar em acessar, que não vai aparecer nada na URL. Vai ficar tudo escondido no corpo. Só que não é só isso. Não é, estou usando o método POST, então estou seguro. Não é só isso. Você precisa também usar criptografia. Se vocês olharem aqui em cima, quando vocês acessam o Swap ou qualquer outro site que tem uma página de login, eles vão usar aqui HTTPS no final. Esse S é exatamente de seguro. Então é um HTTP seguro. Então eu estou acessando o Swap de forma segura. E o esse seguro, pessoal, significa que o Swap ele está usando protocolos de criptografia para poder acessar o site. Então não basta ser método POST, tem que ser também HTTPS, ou seja, criptografado, para poder ser uma requisição segura. Então eu vou mandar minha senha para o Swap, mas ela vai criptografada. Então vocês vão ter aula de criptografia no próximo módulo, para vocês entenderem melhor como que é esse processo de criptografia, como que é, o que significa criptografar os dados. Então vocês terão a aula de criptografia no próximo módulo, que é mês que vem. Então eu acabei pulando um slide aqui. Olha, o cliente, mas eu já havia explicado isso para vocês, né? O cliente faz uma requisição para o servidor vai receber essa requisição, vai ver o que você quer, vai ver se esse arquivo que você quer está aqui dentro do servidor, e aí, se estiver, ele vai lá e faz uma resposta HTTP com os dados que você solicitou. E muitos dados, pessoal, eles vão ser enviados sem você solicitar diretamente.
Então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, Instituto Federal de Rondônia, ela é uma imagem que está armazenada lá no servidor do IFRO e ela é apresentada para mim no meu browser. Mas essa imagem é um outro arquivo. Então eu tenho aqui um HTML. Se eu olhar o código-fonte aqui, ó, View Page Source, ver código-fonte, olha só, eu tenho aqui um HTML, mas nesse HTML eu vou ter referência a imagens, que por exemplo a imagem do IFRO, PNG. Olha aqui. Eu tenho, por exemplo, ó, um href para uma imagem. Eu tenho um PNG aqui. Olha, eu tenho outro href para um arquivo CSS. Então, cada arquivo desse que eu estou fazendo referência na minha página HTML vai ser uma nova requisição HTTP. Então, olha, eu estou acessando... É basicamente o seguinte, você está acessando o site do IFRO, mas olha, para funcionar, precisa de uma imagem. Outra coisa, para funcionar, precisa baixar esse CSS. Ah, outra coisa, precisa de outra imagem. Ah, precisa aqui, ó, de pegar alguma coisa relacionada a login. Então, na verdade, vai ser redirecionado para a página de login. Então, tudo isso é buscado e trazido automaticamente. O browser ele vai montando essas requisições, o seu navegador web vai montando essas requisições HTTP, manda para o servidor e o servidor vai mandando essas informações para você. Então, isso é tudo de forma automática. O browser automatiza tudo isso para você não precisar, obviamente, ficar fazendo essas requisições. E aí a página é montada para você. Essa imagem do SWAP provavelmente é outra requisição e tudo isso é apresentado para você. E aí, lembra que eu acabei de falar para vocês que o HTTP utiliza TCP para poder funcionar? Ele utiliza o protocolo lá da camada de transporte TCP. Então, pessoal, se ele utiliza TCP, lembre também que eu falei para vocês que o TCP é lento exatamente por ele ser orientado à requisição. Então, vocês têm que tomar cuidado com a quantidade de referências de arquivos externos que vocês colocam no site de vocês, para quem estiver programando um site aí. Cuidado com a quantidade de referências externas que vocês colocam, porque cada referência externa vai ser uma requisição HTTP a mais, e cada requisição HTTP vai gerando mais lentidão aí para acessar o site. Se você acessar um site de notícias, por exemplo, o G1, se você acessa o G1, olha, cada notícia dessa provavelmente um link, é um link até diferente, tá? Em um endereço IP, um servidor diferente, é tudo diferente. Então eu tenho o site principal, o HTML principal, e dentro desse HTML existe várias páginas web, que são feito requisições separadas e aí montadas aqui dentro. Então eu tenho o site principal e cada notícia dessa vai ser uma requisição diferente. Tem uma requisição para essa imagem, para essa notícia, para essa imagem, para essa notícia e assim por diante. Então, aqui são vários arquivos que são enviados, são solicitados e enviados para o meu computador, do servidor para o cliente. Então vocês já viram aqui a diferença entre o GET, que aqui o GET, o corpo é vazio, e o POST, vai aqui os parâmetros, tudo aqui no corpo. Se eu tiver usuário e senha para mandar, vai ser no corpo, e várias outras informações no corpo da mensagem. Nós temos também os status HTTP. Então, aqui a gente estava vendo métodos HTTP, que tem esses métodos aqui, e aí eu mostrei para vocês aqui o head, get e post. E nós temos status HTTP. Então, o status 200, pessoal, ou 2,
200 e alguma coisa, ele significa que houve sucesso, ou seja, não teve problema nenhum na minha requisição, deu tudo certo. Então acessei lá, digitei google.com, deu tudo certo, então o status HTTP foi 200. Status 200, então não houve nenhum problema na minha requisição. Quando eu tenho um status 100 ou acima, 100 e alguma coisa, significa que eu estou recebendo uma informação do servidor. Não significa que deu errado, mas ele está me mandando uma informação que não necessariamente é a página, que não é o arquivo que eu solicitei, mas ele está me informando alguma coisa. O status 300 é um redirecionamento. Então, por exemplo, um site deixou de existir, mas o servidor web está configurado para toda vez que alguém tentar acessar ele, redireciona para outro site. Então, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas você tenta acessar um site, mas quando você tenta acessar ele, você é redirecionado para outro site. Isso aí acontece utilizando o status 300 ou 300 e alguma coisa, que é de redirecionamento. O 400 ou acima de 400 aí é quando tem um erro no lado do cliente. O mais famoso aqui do 400 é o 404. Então, por exemplo, se eu tentar acessar aqui globo.com/, vou inventar aqui, ó. Olha, ele fala aqui, ops, página não encontrada. Então, esse página não encontrada é um erro 404. Por quê? Eu, cliente, aí o erro está no cliente, eu, cliente, fiz uma requisição inválida. O erro 404 é um dos erros que ocorrem aí no lado do cliente. E o 500 é quando é um erro que acontece lá no servidor. Por exemplo, o banco de dados lá no servidor ficou fora do ar. O servidor manda um erro que aí começa com 5, né? 500 ou 500 e alguma coisa. E por enquanto, pessoal, é isso. Em outra aula, essa aula já ficou muito longa, em outra aula a gente conversa mais sobre algumas coisas. Até mais.